Olá, amigos amados, que Deus esteja com todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Comecemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes que caiamos em tentações. Livrai-nos do mal, que assim seja, com a graça de Deus. Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, antes de iniciarmos a leitura, vamos aqui falar um pouquinho do significado da palavra candeia e alqueire nessa colocação de Jesus. Pois, como já sabemos, Jesus nos ensina até hoje e ensinava quando aqui esteve de corpo físico presente através das parábolas, das histórias, e para isso utilizava coisas do conhecimento do povo daquele tempo. E como agora em 2023 já temos a luz elétrica, o interruptor para acender ou apagar a claridade da casa, então vamos buscar entender o que significa isso. Candeia, ela é um recipiente de barro onde se colocava o azeite para acender. Tipo aquelas lamparinas, sabe? Que eu, quando criança, meus pais tinham, porque não tinha energia elétrica em casa. Então tinham lá as lamparinas, punha-se a água, o óleo, que aqui no caso é chamado de azeite, e ali um fiozinho, no meio, que era o pavio, e se acendia. Era uma claridade para que não dormíssemos no escuro ou não ficássemos enquanto estávamos acordados. Era vela, lampião a querosene, lampião a gás, depois com o passar do tempo. Até que quando eu já tinha ali uns, acho que 9 anos, 10, a energia elétrica chegou. Mas é isso, candeia é esse recipiente de barro para se colocar o azeite para se acender. E alqueire era a medida, o suporte de medida usado para guardar esse azeite que ia ser colocado na candeia. Mas não era só isso. Também se chamava alqueire, um móvel baixo onde se guardava as coisas usadas no dia a dia. No tempo de hoje, a meu ver, alqueire é o que nós chamamos de criado mudo. Pode ser que não seja, mas é o que eu entendo, um móvel baixo para guardar coisas que usamos no dia a dia. Porque ali, quando criança, meus pais colocavam a lamparina, a velinha acesa. E eu creio que é disso que está se falando. Então ele coloca para nós: não coloqueis a candeia, a luz, esse recipiente de barro que contém ali a claridade, debaixo de um móvel baixinho. E por que será que ele nos diz isso? Por que será? Porque não faz sentido acender uma luz e colocá-la embaixo de algum lugar. Embaixo de um lugar que tampe a luminosidade.
a claridade. A lâmpada, a luz, tem que estar o mais alto possível, para ir o mais longe possível, para clarear. Essa é a função dela, iluminar. E aí nós vamos ler e entender por que será que Jesus está falando isso? Será que alguém em sã consciência vai acender uma vela, uma lamparina? Ou, nos tempos de hoje, uma lanterna e colocar debaixo da cama? Qual o objetivo? Aí a Silvia aqui foi pesquisar e tentar entender. E achei uma fala de Emmanuel a respeito disso. Então vejamos o que ele quer nos mostrar. Segundo Emmanuel, nós somos a candeia viva e a energia está em nós. É o combustível, essa energia, que acende, que ajuda, que ilumina todos aqueles que estão à volta. O sofrimento é o que faz o desgaste, mas clareia. Comparado com a candeia ali do título, né? E esse azeite vai desgastando o azeite. Tanto que eu lembro que meu pai tinha que estar repondo, mas tinha-se o trabalho de clarear. Então, se nós somos essa candeia viva, se nossa energia pode iluminar a nós, ao ambiente onde estejamos, ao próximo, qual o objetivo de acendê-la e esconder? Qual o objetivo de acender uma lâmpada e tapá-la, né? Para quê? Era isso o que os fariseus faziam. Então essa é a comparação de Jesus. E qual era a luz que os fariseus tinham? A luz do conhecimento, das escrituras, mas o que faziam? Escondiam da população. Eles guardavam para só os iniciados saberem. Os rabinos daquela época ensinavam seus iniciados com enigmas, ou seja, para aqueles que posteriormente seriam ali futuros rabinos. E eles davam enigmas para que fossem resolvidos e pudessem ser entendidos conforme o amadurecimento, o entendimento de cada um, né? E conforme era resolvido, esses iniciados iam tendo o conhecimento chamado de esotérico, que é exo, para dentro de um grupo fechado. Quem eram? Os iniciados. E aí, qual a comparação com a parábola de Jesus? Jesus também falava por parábolas. Ele também colocava uma certa dificuldade, entre aspas, na colocação dele, porque ele usava as parábolas, porque ele sabia que nem todos tinham entendimento para aquilo que ele estava dizendo. Então havia uma certa dificuldade de entendimento, mas ele utilizava o que era mais próximo do povo. E ele falava para todos, ele falava para fora, e não para dentro como esotérico, era exterior, para aqueles que tivessem ouvidos de ouvir, pois que estavam buscando entender, aprender, compreender, e que se não fosse naquele momento ali, seria mais adiante, quando eles estivessem entendimento, amadurecimento, lembrariam da história, da palavra, dos objetos conhecidos, e aí iriam pensar e relacioná-los com a luminosidade que cada um tem, com aquilo que pode expandir e espalhar para os outros, né? E tanto tempo já passou desde que Jesus aqui esteve, trazendo ali os ensinamentos, e ainda a gente tem que estudar muito e muito e muito
para que consigamos entender, porque não somos capazes ainda de entender tudo. E cada vez que eu leio o Evangelho, eu lembro que eu já li esse capítulo. E lá eu já fui procurar o que era candeia e alqueire, porque alqueire para mim era medição de terra e só. Hoje em dia, falar tem tantos alqueires. Também é uma precisão de medida, mas lá era medida de azeite. Então, eu fui buscar naquela época, mas com a leitura, eu vou vendo outras coisas que há anos atrás eu não percebia. E a gente vai tendo um aprendizado dia a dia na leitura do Evangelho. Mas agora que a gente já viu aí o que significa essas duas palavras e que não tem o porquê acender uma luz para esconder, vamos ler o Evangelho em si, o capítulo 24. Vamos lá. Candeia debaixo do alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 17. Velador, gente, tem aqui no próprio rodapé da página. É um suporte alto, onde se põe o candeeiro ou a vela. É ali que deve ser colocada a luz, no alto, para que possa expandir. Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim que aqueles que entram vejam a luz, pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17. Aqui, meus amigos, quando ele nos coloca que a luz deve ser colocada sobre um velador, ou seja, um local alto, significa que cada um de nós vamos ter a hora desse amadurecimento, dessa capacidade de acendermos, né? A hora certa que deixará e fará acender a sua luz, o seu conhecimento e que faremos essa luz fluir aos outros. Porém, ajudar o outro será uma consequência de iluminarmos a nós mesmos, porque nós temos que aprender para podermos mudar e clarear a nós, a nossa visão e aos outros. E também não temos o direito de interferir sem que o outro esteja pronto, né? Quando o outro ainda não está pronto para entender sobre, por exemplo, o Espiritismo que nós tanto amamos e agradecemos, temos que respeitar, porque ele ainda está ali num estágio que não tem esse amadurecimento, esse entendimento. E a fé consegue ser alimentada com o quê? Com o conhecimento e com a bagagem, e com o raciocínio, com a razão raciocinada. E então, a gente tem que respeitar a fase do outro e procurar colocar a luz que estamos desenvolvendo em nós a serviço do próximo, para que aí sim possamos iluminar a nós e aos que estão ao redor. Seus discípulos, se aproximando, disseram: por que falais por parábolas? E respondendo, lhes disse: porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque há aquele que já tem, mas lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado.
Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e outros ouvindo não escutam e não compreendem. Neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos para que não ouçam, para que seu coração não compreenda e nem se convertam, permitindo que eu os cure. Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. Bem, meus amigos, nesse trecho nós vemos que é citado Isaías, que lá no Velho Testamento já tinha dito: o Messias chegará, mas não terão olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então Jesus nos coloca, ele diz ao povo: falo por parábolas, porque não conseguem me entender ainda, nem compreender. Mas aos discípulos ele diz e esclarece e fala de forma que possam entender mais facilmente. E por que será? Será que ele faz discriminação entre aqueles que são seus discípulos e o povo em geral? Não, meus irmãos. É porque lá na erraticidade eles já estiveram juntos. E aí já estava ali preparado todo esse estar junto na terra. E Jesus sabia que eles tinham entendimento, tinham bagagem para compreender. Por isso que Jesus falava para os discípulos de forma clara. E para o povo ele falava a mesma coisa, usando parábolas, porque é o que o povo compreendia no momento. Não é porque ele queria fazer como os fariseus que escondiam, de forma alguma. Ele esclarecia. E hoje em dia, nós ainda não conseguimos entender muito bem esses ensinamentos, né? Como eu já disse, cada vez que eu leio o capítulo, eu vejo ali coisas diferentes. E o importante é a gente também ouvir com o coração, né? Coração, por vezes a gente está junto de alguém, a pessoa não diz nada e a gente sente ali como ela está. Isso também é um aprendizado. E é um aprendizado que a gente vai evoluindo conforme o nosso amadurecimento de entendimento e de entendimento de sentimento. E tantas vezes a gente deixa passar. Fala, eu já sei o capítulo 24 inteirinho. Sei nada. Cada vez que eu leio, eu vou aprender um pouquinho. É como se eu soubesse de cor falar o que está ali, mas é o que a gente chama de aprendizado de superfície. Só sei, mas não sei praticar. Aí não adianta nada. Mas aos poucos vamos aprendendo e vamos evoluindo e buscando o trabalho de colocar o evangelho em ação. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar luz debaixo do alqueire enquanto ele mesmo encobre constantemente o sentido das palavras sobre o véu alegórico que nem todos podem compreender. E se explica ao dizer aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábola porque não estão ainda à altura de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim dizer-lhes tudo seria inútil por enquanto, mas digo a vós, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia perante ao povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isto é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos,
pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, porque há pessoas para as quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer. Olha que interessante, colocar coisas além da capacidade da pessoa entender acaba ofuscando, cegando, e por vezes ela não volta mais buscar aquele conhecimento. Então tudo tem que ter o seu tempo, como o tempo de infância, de juventude, da idade madura, cada coisa na sua colocação, né? Eu acho que é daí que veio não dar pérolas aos porcos, ou seja, não semear fora da época, é perder tempo. Cada um vai ter a sua hora certa, que fará acender essa luz, como eu já disse antigamente. Antigamente aqui, nesse capítulo mesmo, né? Porque vai estar ali como uma criança, que primeiro aprende a engatinhar, depois a levantar segurando nas coisas, depois caminhar. E Jesus é tão paciente conosco, que vai nos dando todo esse tempo que precisamos. Óbvio que eu não consegui acabar ainda esse item da candeia debaixo do alqueire, e continuaremos no próximo encontro com a graça de Deus Pai. Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Vamos lá, queridos irmãos, agradecidos a Deus Pai e a Jesus pela oportunidade, vamos fazer a leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, item 5, Escolha das Provas. Kardec pergunta, 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. 258-A. Não é Deus quem lhe impõe as atribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que Ele fez tal lei em vez de tal outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Vejam, esse é um trecho muito importante para a nossa elucidação. Quando no estado errante, entre uma encarnação ou outra, quando somos chamados à nova reencarnação, vamos poder sim escolher o gênero de provas, muitas vezes secundados por espíritos superiores, bondosos que nos auxiliam. Então, se é permitido que reencarnemos, é porque temos condição sempre de vencer as provas. E mais, não é Deus que nos impõe as tribulações da vida como castigo, mas são escolhas e que foram permitidas por Deus. Aliás, todas as leis que regem o universo foram criadas por Deus, como está dizendo aqui, né? Somos muito pequeninos ainda e temos um ponto de vista muito obtuso das coisas,
mas Deus está sob o controle de tudo segundo a sua lei, a lei que Ele criou para reger o universo e os seres que estão em evolução que Ele criou nesse universo. 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais são os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se for bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cai na cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente se diz. 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova perdida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. 260-A. Se não houvesse gente de má vida na terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? E deveríamos lamentar isso? É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça bem logo em vossa terra. Então vejam que interessante, né? Mais uma vez, fica sob a nossa responsabilidade a escolha do gênero de provas e depois, na vivência na carne, das situações, dos detalhes, das escolhas ali do cotidiano, do nosso livre-arbítrio. 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc.? Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Interessante essa resposta da espiritualidade superior a Kardec, que logo no começo diz que certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Então, Jesus, por exemplo, é um exemplo para nós de um espírito que caminhou desde a sua criação em linha reta, foi experienciando, usando a razão e afastando-se das dificuldades, ganhando
inteligência, experiência, conhecimento, superioridade. Não precisou passar por todas as provas, porque nós é que buscamos os nossos caminhos. Então fica bem claro esta situação. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. 262A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, e quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, seu adiantamento, e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Perguntas incríveis de Kardec, né? Então, como o espírito, que em sua origem é bem simples, ignorante, não sabe nada, pode escolher a existência? Então, a resposta é clara. Deus supre a inexperiência e vai traçando-lhe o caminho que deve seguir, como uma criança desde o berço, não é? E deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, de sentir ali os efeitos das situações, levantar-se, escolher novamente. Lembrando também que pela misericórdia do Pai, sempre há um espírito que é o anjo guardião, que se pode dizer, superior a nós, que nos acompanha durante as experiências na carne para nos intuir ao bem também. Então, Deus nos auxilia, nos aguarda nesse aprendizado da utilização do livre-arbítrio e nos dá as oportunidades das encarnações. Mas muitas vezes utilizamos muito mal o nosso livre-arbítrio. Nesse caso, Deus muitas vezes escolhe por nós e nos impõe determinadas situações. Ele espera, aguarda, mas quando ele vê que estamos muito recalcitrantes, nos impõe as situações de experiência que devemos ter. 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Não, pois muitos creem na eternidade das penas, e como já vos foi dito, isso é um castigo. Então vejam, aquele que não está sintonizado ali com Jesus ou com o que nos acontece depois da morte e que acreditam na eternidade das penas, em castigos e tudo mais, e não tem, claro, o amparo ali da espiritualidade por suas próprias ações, ao desencarnar, sofre exatamente aquilo em que acredita. 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim,
querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então vejam que o que orienta cada um na escolha das provas é aquilo que pode servir de expiação, porque nós temos muitas situações que precisamos reparar. Então, a espiritualidade nos auxilia nesse sentido, né? Para ver se conseguimos passar ali pelas provas e expiar, reparando as situações aos quais nos comprometemos. 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, aos que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Então, peçamos a Deus sempre, né, que auxilie a cada um de nós nas escolhas das provas, porque muitas vezes nos equivocamos já aí, por conta das nossos desejos, nossas necessidades, ainda ligados às questões materiais, né? Possamos ficar bem atento e buscar as questões importantes do espírito, ainda encarnados, para que a gente faça escolhas cada vez melhores nas oportunidades de reencarnação. 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim, para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão, e a sua maneira de pensar é diferente. Nota de Allan Kardec. O homem submetido na terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera, se for feliz. A doutrina da liberdade de escolhas das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinário quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhe parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas?
O homem que trabalha uma parte de sua vida sem trégua, sem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos, no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhe a honra e proveito se as vencerem? Aqui o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância, seja nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é assim o decalque da vida espiritual. Nela encontramos em menor escala todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela deve o conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido as de príncipe ou milionários, são como míopes que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante, no fundo de um vale nevoento, não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota, mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer, vê o final da sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer, e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque a achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória, passageira? Vejam, companheiros, as lições de Allan Kardec, que possamos então aproveitar a nossa vida, seja no corpo físico, buscando cumprir as nossas necessidades materiais, mas não dar todo o valor à matéria, e sim também buscando a espiritualização. E se estamos desencarnados, busquemos aprender também as lições para que na oportunidade da experiência no corpo físico possamos vencê-las e galgar um degrauzinho a mais, ficando um pouquinho mais próximos de Jesus. Então, que o Pai amoroso cuide de cada um. Até o próximo encontro.